transcorrido o tempo jubilar e agora, RCC. Nos primeiros 50 anos, o Senhor fez chover chuvas de outono sobre a renovação carismática católica, que a partir dos 50 anos, Ele passaria a derramar chuvas da primavera. Então o Senhor diz para nós, agora, após 50 anos, eu derramo sobre a renovação carismática católica chuvas da primavera para o amadurecimento dos frutos, para o florescimento das plantas, para uma colheita abundante. E esse amadurecimento dos frutos e essa colheita abundante virá por meio da oração pessoal e da formação. Venha se formar com a gente! Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Espero que você esteja bem, gozando de saúde e paz. Meu nome é Rones, eu sou membro do grupo de oração São Miguel Arcanjo, do qual eu amo tanto, e o fato de estar nesse grupo me fez estar em uma outra missão, neste tempo, à frente da Diocese de Uberlândia. Eu rezo diariamente pelas suas intenções, peço que você também reze por mim, pela minha vida, pela minha família e pela minha missão. E antes de eu estar nessa presidência, eu estava muito diretamente ligado ao Ministério de Formação. O Ministério que tanto me ajudou dentro desse movimento, que me fez crescer e que eu também amo tanto. E é em nome desse Ministério de Formação que eu estou aqui para que nesses próximos minutos a gente dê continuidade nesse curso de liturgia. E hoje, de uma maneira muito específica, nós vamos falar sobre os livros sagrados dentro da Santa Missa. Se você está aqui, é porque você está perseverando nesse curso. Esse curso que já começou com alguns ensinos, nós já falamos sobre conceito, etimologia, contextualização do termo liturgia. Nós falamos também no segundo ensino sobre o ano litúrgico, quando nós falamos das cores, dos tempos litúrgicos. Nós já falamos também sobre os símbolos cristãos, alguns símbolos que nós temos aqui na nossa Igreja Católica. E hoje nós estamos no quarto ensino, repito, nós vamos falar sobre os livros sagrados, utilizados dentro da Santa Missa. Eu te convido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, RCC Uberlândia, aqui no YouTube, vá lá, se inscreva. Nós temos um conteúdo muito vasto, nós estamos com algumas formações aqui dentro do Ministério de Formação. No mês de agosto, nós falamos sobre a Quaresma de São Miguel Arcanjo, sobre a hierarquia dos anjos. Agora, neste mês de setembro, nós estamos falando sobre esse curso de liturgia. E em breve teremos outros conteúdos também. Para que são esses conteúdos? Para que a gente conheça ainda mais a pessoa de Jesus Cristo por meio da igreja e o ame ainda mais. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então é interessante a gente se formar, conhecer, para que a gente possa amar mais ainda a Jesus e passar a ser Jesus às outras pessoas. Esse curso que nós estamos falando, que nós estamos dando, ele é um módulo, ele é constituído por 9 ensinos. Já falei dos 4 ensinos, esse é o quarto ensino, dos outros que nós já fizemos, e está aqui na descrição desse vídeo, e também está na descrição do vídeo mais 5 ensinos. Um ensino que fala sobre objetos e paramentos litúrgicos, outro ensino que fala sobre gestos e atitudes na Santa Missa, o outro fala com a missa com e missa sem o povo, fala de Eucaristia e as partes da missa. São todos conteúdos muito ricos que nós precisamos conhecer, repito, para que nós possamos amar ainda mais a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos dar início, então, a esses próximos minutos e nós vamos clamar que São Miguel Arcanjo esteja conosco, combatendo nesses combates espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Levante o seu braço direito e reze assim comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade a esse módulo, nós vamos perceber que a Santa Mãe Igreja, ela tem uma liturgia vastíssima e riquíssima. Bendito seja Deus. Tem livro de tudo o que nós precisamos saber. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Só que nem toda essa literatura bíblica ela é utilizada dentro da Santa Missa, mas ao contrário, são pouquíssimos livros que são utilizados dentro da Santa Missa, e nós vamos falar um pouco sobre esses 3 livros. E esses 3 livros nós temos aqui, e são aqui atrás de mim, que nós vamos abordar todos eles. E para ter uma referência, eu vou utilizar da cronologia da missa para falar quais livros que nós utilizamos. A princípio, podemos falar que são esses 3: o Missal Romano, o Lecionário e o Evangeliário. São esses 3 livros que a Igreja utiliza de forma oficial. Então, como forma cronológica, como eu acabei de dizer, então nós vamos começar por esse aqui, ó, Missal Romano. Ele é um missal que nós temos lá na sede, no movimento da Renovação Carismática. Ele está bem velhinho, bem usadozinho, graças a Deus, está até apagadinho. Mas esse daqui é o Missal Romano. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana. E por que nós somos igreja? Igreja não é, diferentemente do que muitos pensam, o templo. Nós somos o templo onde habita Deus. Nós somos a igreja. Eu sou igreja, você é igreja. E qual igreja somos? Igreja católica, que significa universal, para todos e todas, para aqueles que creem e para aqueles que também não creem. Igreja católica apostólica. Apostólica porque nós temos uma tradição dos apóstolos. Essa igreja, desde Cristo, ela permanece firme, porque ela é assistida pelo Espírito Santo, e ela está firme até hoje, desde a época dos apóstolos, repito, porque nós contamos com a assistência do Espírito Santo. E essa igreja, ela também é romana, porque ela tem a sede em Roma. Por isso nós temos aqui o Missal Romano, com as normas e as prescrições da Igreja de Roma. Essa é a nossa fé. Esse livro é muito completo e ele tem aqui, você pode ver aqui embaixo, algumas fitas, 5 fitas a saber. E você pode ver que cada fita tem uma cor. Nós temos uma fita marrom, uma fita azul claro, uma fita verde, uma fita vermelha e uma fita mais próximo de um bege. E para que essas fitas? Para marcar o missal. Aqui tem muitas orações, aqui tem toda a prescrição durante a celebração da Santa Missa. Como você pode verificar, ele é um livro bem volumoso e tem muitas páginas. E dificilmente o celebrante ou quem manuseia o missal, ele decoraria onde estão todas as fórmulas que serão utilizadas na missa. Então existem essas fitas para ajudar quem for manusear o missal. E quem é ou quem são as pessoas que estão aptas a manusear o missal durante a missa? Se o padre estiver celebrando sozinho, obviamente é ele que vai manusear o missal. Se tiver um diácono, o diácono é convidado a manuseá-lo. Na ausência do diácono, quem faz essa função, essa atribuição, é do acólito.
Não tendo o acólito, pode ser um ministro extraordinário da comunhão eucarística ou mesmo um coroinha. Ou seja, muitas pessoas, eles podem manusear o missal. Então é por isso que é muito importante que todas as equipes litúrgicas, elas tenham minimamente um contato com o missal e saiba manuseá-lo. E mesmo se você não faz parte de uma equipe litúrgica, nós precisamos saber minimamente como que funciona a missa. Porque nós podemos, repito, não ser da equipe litúrgica, mas somos da igreja. E nós participamos da missa. E nós precisamos entender a missa para bem vivê-la. E que essa missa tenha frutos na nossa vida de evangelização. Então esse é o missal romano. Pois bem, vamos a eles então. Eu separei aqui, nessa fita marrom, bem no iniciozinho do missal, tem um outro documento que é muito importante para nós cristãos católicos. É a instrução geral sobre o missal romano. E esse documento que tem dentro do missal, ele é muito importante. Porque aqui ele dá toda a prescrição como que deve ser a missa, como que deve ser vivida a missa. E você pode ver que ao longo do missal inteiro, você vai perceber que tem apenas duas cores, preto e o vermelho. E por que preto e vermelho? Será porque quem escreveu é flamenguista? Não sei se é. Mas é claro que não tem nada a ver com o clube, nada a ver mesmo. Ou a cor preto, porque é uma fonte automática, ela é universal, é mais fácil das pessoas visualizarem. E o vermelho, ele traz um grande destaque, onde rapidamente o celebrante pode, entre aspas, como diz a expressão, bater o olho e conseguir ler aquilo que está lá para que ele possa fazer. Por quê? Porque no missal, repito, nessas duas cores, tudo que o padre precisa fazer está em vermelho. E tudo que ele precisa falar está em preto. Então é bem fácil de o celebrante conduzir ali. Abri em algum lugar qualquer aqui para a gente entender isso que eu acabei de dizer. Então aqui, ó, na página 268, está escrito em vermelho, está escrito assim: o sacerdote, de mãos unidas, reza em silêncio. Ou seja, está falando que o sacerdote deve fazer, rezar em silêncio, de mãos unidas. Na sequência está aqui o que ele vai rezar: Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Então o missal romano, ele tem essas duas cores. Vermelho é o que o sacerdote deve fazer, preto o que ele deve ler. Então voltando aqui no início, tem o missal romano. E aqui nesse missal romano, como eu disse, tem toda a prescrição da missa. Explica passo por passo e ele explica por capítulos. Capítulo 1 nós temos aqui a importância e dignidade da celebração eucarística. Se a gente for passando, no capítulo 2, estrutura, elementos e partes da missa. Quer saber sobre as partes da missa? Estão todas aqui, muito bem explicadas. Basta que a gente tenha um tempo para consultar o missal romano. E se a gente for passando, você vai ver aqui que aqui tem as partes da missa. Você vai saber parte por parte da missa, desde o primeiro sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até o último, explica tudo aqui. E aqui, no missal romano, algumas pessoas, em algumas paróquias, têm o costume do folheto ou do jornalzinho. Então, esse instrumento que vai facilitar a participação da pessoa na Santa Missa. Só que esse instrumento, chamado, repito, folheto ou jornalzinho, tudo é retirado do missal romano. Então, tem lá no início, repito, tem 5 fitas apenas, mas tem mais do que 5 fitas aqui. E aqui tem um lugar que é o início da missa. Eu não deixei marcado porque não tem fita suficiente,
eu trago aqui de memória onde que começa, que é na página 389. Na página 389, você vai encontrar essa página aqui. Ordinário da missa com o povo. Para algumas pessoas pode soar estranho essa missa com o povo, toda missa é com o povo. Não. Existe a missa também sem o povo e nós temos aqui na descrição desse vídeo uma aula que fala de missa com o povo e missa sem o povo. Essa missa que nós somos habituados a participar é a missa com o povo. Então tem aqui, ó, missa com o povo. Virando a página, o que nós vamos ver? Rito da missa celebrada com o povo. Ritos iniciais. E aqui começa então para o sacerdote se nortear durante a missa. Então eu não vou ler tudo, mas vamos ler alguns só para servir de exemplo. Então tem aqui os ritos iniciais. 1. Reunido o povo, o sacerdote dirige-se ao altar com os ministros durante o canto de entrada. Ou seja, isso não é retirado da cabeça de ninguém, isso aqui é uma instrução do missal romano. Então existe a equipe celebrativa, a equipe de canto, está lá cantando, canto de entrada. Enquanto isso, o povo está lá reunido, cantando esse canto de entrada, entra o sacerdote, dirige-se ao altar com os ministros. 2. Chegando ao altar, é feita a devida reverência, beija-o em sinal de veneração, e se for oportuno, incensa. Em seguida, todos se dirigem às cadeiras. Terminado o canto de entrada, toda a assembleia de pé faz o sinal da cruz enquanto o sacerdote diz. Isso está em vermelho, ou seja, o que ele vai fazer. E em preto está aqui o que ele vai falar. E o que ele vai falar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O povo responde em alto e bom som, amém. Então está aqui o rito inicial. O rito inicial, ele se segue. Ele vai continuando aqui esse rito inicial. Então você vai ver que tem lá no rito inicial aquela acolhida do sacerdote, que é esse nome do Pai. Ele vai proferir algumas palavras, ele vai saudar a comunidade. Depois tem o ato penitencial, que tem algumas fórmulas aqui. Tem essas fórmulas que você pode ver que o padre ele pode escolher algumas das fórmulas. São várias as fórmulas. Então ele vai escolher uma ou outra. Vou trazer algumas aqui como exemplo. Vou trazer aqui. Então, essa primeira. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Aquele reconhecimento lá. Aquele diálogo inicial. Na sequência tem a primeira forma. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Ou ele tem outras opções. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. E existem outras fórmulas ainda. Tem mais fórmula 1, nós estamos na 1. Existe a fórmula 2, existe a fórmula 3, existem outras fórmulas. E aí se segue. E cada fórmula vai de acordo com o tempo. Então nós temos essa fórmula para o tempo do advento, para o tempo da quaresma, para o tempo da Páscoa, para o tempo comum. Então tem para todos os tempos. Feito isso, tem o Glória. E na sequência tem a primeira oração, a oração da coleta, que aqui também tem sinalizado. Feito isso, acabou essa primeira parte da missa, vamos dizer assim, onde o povo está em pé. Aí o povo se senta para participar todos juntos da liturgia da palavra. Mas antes de falarmos da liturgia da palavra, vamos falar aqui desse oremos. Esse missal, o que ele tem? Repito, ele tem essas marcações. E existe algumas marcações que são 5, pelo menos. E a primeira delas, nós já fizemos esse rito inicial, e ainda fazendo parte desse rito inicial, tem o oremos. Eu já deixei aqui marcado, com essa fitinha verde, eu deixei marcado aqui a solenidade de Pentecostes. É uma festa que
Uma solenidade que nós aqui do Movimento da Renovação Carismática amamos tanto, deixei aqui para a gente visualizar. Se a gente virar a página aqui, estou passando 2 páginas, ó, nós vamos ver que está aqui, ó, Domingo de Pentecostes. Na sequência, tem um desenho representando o Domingo de Pentecostes, o Espírito Santo e as línguas de fogo, Jesus e os apóstolos. E tem aqui, Missa da Vigília, nós já vimos sobre isso. Quando existe uma solenidade, ela é precedida de uma missa de vigília, uma missa de véspera. Então tem aqui a missa da vigília, mas nós estamos, eu deixei aqui marcado a missa do dia. Então a missa do dia, nós temos a antífona de entrada. Geralmente o sacerdote lê essa antífona quando não tem o canto de entrada. Quando tem poucas pessoas, não tem uma equipe de canto, o sacerdote ele reza essa oração, antífona de entrada. Feito isso, tem a primeira oração, que é a oração, essa tem o nome de oração da coleta. Coleta porque é um tempo onde o sacerdote silencia, porque Deus está coletando as nossas orações, os nossos pedidos. Então, para essa missa, eu vim rezar pelo ente querido, uma missa de 7º dia, uma missa de 30 dias, pelo restabelecimento da saúde de alguém, em ação de graças a um aniversário, uma data, enfim. É nesse momento que eu fecho os meus olhos, eu me concentro e eu ofereço esse intuito que eu vim rezar para a missa. Essa é a oração da coleta. Então, o sacerdote fala, oremos, e silencia. Nesses segundos é para que a gente possa fazer a nossa entrega, a nossa oferta da missa. Na sequência ele vai continuar, tem a oração própria. Ó Deus, que pelo ministério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, e assim por diante, até finalizar com, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, terminada essa parte, nós vimos que nós estamos lá no rito da liturgia da palavra. Então, aí o que acontece? O sacerdote, geralmente, ou o acólito, fecha o missal e ele deposita novamente na mesa do sacrifício, no altar, ou quando tem um acólito, talvez ele leva para onde ele fica e fica com o missal ali no colo, ou põe num lugar reservado, numa cadeira ao lado para ir. Porque nesse tempo vai dar um tempo, nesse momento vai dar assim um tempo, não vai utilizar mais o missal romano. Nós vamos utilizar um segundo documento, onde a gente faz nessa missa. Então deixa lá. E o segundo documento é esse, é o lecionário. E o que é o lecionário? O lecionário vem de lectio, leitura, é onde estão as leituras da missa. Eu estou na minha mão o lecionário dominical. Por quê? Porque é o lecionário do dia do domingo. Existem ainda mais 2 lecionários. Existe o lecionário semanal, como o próprio nome já diz, são as leituras da missa durante a semana. E existe ainda um outro lecionário, que é o lecionário santoral. O lecionário dos santos, quando existe uma festa específica para os santos. Quando você vê aqui é lecionário dominical. Se for lecionário semanal, aqui vai estar 2. E se for lecionário santoral, aqui em cima vai ter o número 3. Aqui embaixo a gente consegue ver que também tem 3 letras. A, B e C. Porque as leituras do ano litúrgico, ela tem essa divisão desses 3 anos. O ano A, as leituras do Evangelho são dedicadas ao evangelista Mateus. O ano B, Marcos. E o ano C, Lucas. Você vai ver que João não é contemplado no ano D, por exemplo. Mas existem alguns evangelhos retirados, sim, do evangelho segundo Jesus Cristo, segundo João. Eles são intermeados aqui, dentro do ano A, dentro do ano B e dentro do ano C. Porque nós sabemos que Mateus, Marcos e João são evangelhos sinóticos.
E João não. Então existem leituras que são próprias do Evangelho de João. E eles são, repito, eles estão dentro do ano A, tanto do ano B quanto do ano C. Aí você pode ver que o lecionário ele tem uma quantidade menor de fitas. Ele também, assim como o missal, ele também é volumoso. Só que tem uma quantidade menor de fitas. Por quê? Porque esse documento, esse livro, ele é mais simples, ele é menos complexo do que o missal romano. É claro que quem manuseia sempre o missal não tem dificuldade nenhuma em trabalhar com o missal, porque é coisa do hábito, é uma prática, é um costume. Mas mesmo que para as pessoas que não têm costume, o lecionário é muito mais simples do que o missal. Tem apenas 3 fitas. Eu deixei marcado aqui atrás, eu esqueci de mostrar que no missal também tem um índice. Na sequência eu mostro o índice. Aqui o lecionário também tem um índice geral, onde fala das festividades, onde se encontram os domingos, onde se encontram as leituras. Existe também, até deixei marcado, um apêndice com as solenidades e festas que podem ocorrer em domingos. Estão todas aqui. É só buscarmos aqui, se a equipe litúrgica, a equipe celebrativa tiver alguma dúvida, pode vir aqui, está tudo aqui. As datas, onde são datas de preceito, onde existe a necessidade de celebrar, está tudo aqui. A solenidade ou a festa e as leituras próprias daquele dia. Primeira leitura, o salmo, segunda leitura e o evangelho. E eu deixei marcado aqui, lá na frente, uma solenidade da Santíssima Trindade, que acontece aí no domingo depois de Pentecostes. Então aí o que acontece? Em muitos lugares deixa-se marcada apenas uma fita. Eu deixei aqui no caso a fita vermelha, que geralmente é a fita mais usada. Geralmente, não existe uma regra, mas é a fita mais utilizada aqui. O que vai ter aqui? Vai ter a primeira leitura, sempre. Vai ter o salmo responsorial. Inclusive, algumas pessoas gostam de, quando for virar a página, tirar a fita. Tira a fita, vira a página com cuidado para não danificar o livro e volta-se a fita. Algumas pessoas não têm essa prática. Com a fita mesmo, a pessoa já vem e já vira a página, não prejudica o livro, não tem problema nenhum. Isso é questão de gosto. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não. Na sequência, a pessoa vai ler a segunda leitura. Está aqui a segunda leitura. E na sequência tem aqui o Evangelho. Em algumas comunidades, o que eles fazem? Eles deixam aqui talvez a fita vermelha no Evangelho e deixam uma das fitas marcada na leitura. Então você vai ver que em alguns lugares tem uma fita na sequência da outra, colada com a outra. E por quê? Porque às vezes o leitor veio aqui sem querer, ele desmarcou, e às vezes o ventilador está ligado, o ventilador veio, virou a folha e deixou desmarcado. Aí veio o ventilador e bagunçou as folhas. Aí o sacerdote, com tranquilidade, ele vem, porque já está marcado, ele vem aqui na fita e abre exatamente no lugar que ele precisa ler. Esse documento, esse livro, repito, tem primeira leitura, tem o salmo, segunda leitura e tem também o evangelho. Só que existe um outro livro específico para fazer a leitura do evangelho. E esse livro recebe o nome de Evangeliário. É esse livro que ele é maior e é feito para a leitura própria do Evangelho, do Evangeliário. O Evangeliário ele é ainda mais simples do que o missal e ele é ainda mais simples do que o lecionário, porque aqui só tem Evangelho e tem os Evangelhos de todos os tempos litúrgicos. Eu deixei aqui, vamos do início aqui. Então você vai ver aqui, ó, tem o Evangeliário. Você consegue ver? As letras são bem grandes. São bem grandes, dá para ver perfeitamente.
Então tem os domingos, os tempos normais, né? Então tem aqui, vamos começar aqui mostrando que começa com o tempo do advento. Então tem as rubricas, as apresentações, os decretos próprios. E vem aqui, ano A. Significa que nós acabamos de falar, o ano A, os evangelhos foram retirados lá do livro de Mateus. Aí tem ano A e vai passando os tempos. A começar pelo advento, aí depois vai passar pelo Natal, vai passar pela Quaresma, vai passar pela Páscoa e vai finalizar lá no ano comum. Então tem aqui, primeiro domingo do advento, ano A. Então é bem fácil, as letras são bem grandes. Quem é que utiliza esse documento? Quem é que utiliza esse livro? O padre ou o diácono, que são as pessoas autorizadas para fazer a leitura do Evangelho durante a Santa Missa. Esse livro, ele é aquele que costuma se entrar com ele nas procissões. Então entra-se com ele na procissão inicial, lá da missa, onde solenemente o diácono ele caminha com ele de forma erguida, vai mostrando para a Assembleia, chega lá, deposita o evangeliário no altar. Na hora do evangelho, ele pega esse evangeliário, também vai em procissão até a segunda mesa, a mesa da palavra, e de lá proclama-se o evangelho. Aí, terminada a leitura do evangelho, o que é que ou o padre ou o diácono costuma fazer? De duas uma. Ou ele deixa por sobre a mesa da palavra e o utiliza para fazer alguma citação na hora da homilia, ou geralmente a maioria deles faz o quê? Termina a leitura do evangelho, beija com reverência a palavra de Deus e a deixa aqui embaixo. Em algumas paróquias, na mesa da palavra, tem um lugar próprio para o evangeliário. Então tem essa parte em cima, onde geralmente tem ou um microfone, alguma coisa, e aqui embaixo tem uma repartição, onde se coloca o evangeliário, assim como nós estamos vendo aqui. Então, depois disso, que ele colocou aqui, tanto o evangeliário quanto o lecionário, ele já não tem espaço mais dentro da missa. Então, o que é feito? Geralmente, ou se não existe esse lugar aqui, ele é retirado, ele é guardado lá na sacristia, um outro lugar próprio para ele. Lembrando que esse livro que estava na mesa da palavra, ele já foi retirado para que seja colocado no evangeliário. Após a leitura do evangelho, ambos são retirados daqui e são guardados em um lugar próprio, um lugar específico. Feito isso, a gente já volta a utilizar o outro documento, que é o documento que nós vamos utilizar mais vezes, que é o missal romano. Então, a partir do momento do evangelho, aí vai ter a oração do creio, vai ter na sequência a oração da Assembleia, que não está nem aqui e nem aqui, mas existe um outro livro próprio para isso. Aí, feito isso, já vai dar continuidade à missa. Quando retorna no padre, aí nós vamos voltar novamente para aquela página inicial que eu deixei marcado aqui na cor verde, que é, aí recapitulando, já foi feito a antífona de entrada, já foi feita a oração do dia, e depois, quando o padre reassume, ele vai fazer essa oração sobre as oferendas. Aí já teve aquele momento lá das oferendas, aí ele faz as preces. Então, aqui está assim, sobre as oferendas: concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse sacrifício
e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Então ele terminou aqui essa oração. Feita a oração, o próximo passo que se é rezado é uma oração chamada prefácio. Prefácio. Então o que é o prefácio? Eu selecionei aqui, repito, o dia do domingo de Pentecostes. Na liturgia aqui do domingo de Pentecostes, a oração eucarística, ela já está colada aqui com o prefácio, já tem aqui o prefácio. Então aqui é o prefácio, é aquela conversa inicial. O Senhor esteja convosco, o padre conversando com a assembleia. O Senhor esteja convosco, a assembleia responde, Ele está no meio de nós. O celebrante, corações ao alto. A assembleia, o nosso coração está em Deus. O padre, demos graças ao Senhor nosso Deus. E a assembleia responde, é nosso dever e nossa salvação. Aí o padre começa. Essa oração, na verdade, é justa e necessária, é nosso dever, enfim. Isso aqui é a oração chamada prefácio. O missal romano traz inúmeros prefácios. Na realidade, aqui tem 60 páginas, as próximas 60 páginas que tem aqui, são todas falando de prefácio. Então, vou pegar aqui onde que começa, que é a página 406. Deixei marcada aqui com a fitinha azul. Então, que começa aqui, ó, prefácios. Deixa eu voltar aqui uma folha para você ver onde que ela começa. Então, tá aqui, ó. Oração eucarística. Dentro da oração eucarística, toda oração eucarística, ela é precedida por essa oração chamada prefácio. Aí no prefácio, existe aqui o prefácio do advento. Aí dentro do prefácio do advento, existem vários outros prefácios ainda do advento. Aí já vai mudar, prefácio do Natal. Aí aqui vai ter prefácio da Quaresma, prefácio da Páscoa, Ascensão do Senhor, e volta para os prefácios do domingo comum. Aí domingo comum, aí já entramos em algumas solenidades, prefácio da Santíssima Trindade, da Santíssima Eucaristia. Aí existem prefácios dos enfermos, prefácio do Sacramento da Ordem, das Virgens, dos anjos, dos santos, dos apóstolos. É uma sequência aqui de prefácios. Tem muitos prefácios. Aí, terminado esses prefácios, que eles vão finalizar aqui na página 460, termina aqui nos prefácios comum. Terminado esse prefácio, aí a gente entra na oração eucarística, propriamente dita. Aí, finalizado aqui, o último dos prefácios é o prefácio dos fiéis defuntos. Depois do prefácio, entra nas orações eucarísticas. Existem muitas, são muitas as orações eucarísticas. As principais, as mais utilizadas, melhor dizendo, são 5. Aí essas orações, elas são facilmente encontráveis aqui no missal romano, por meio dessas abas na cor verde. Então aqui, ó, essa aqui é a oração eucarística número 1. Se você quiser, essa oração já está aqui. Para terminar a oração, ela não termina nessa folha, então é necessário que vire a página. Virando a página, tem essas abas, para que quem está manuseando não suje o missal. Talvez a mão está suada, pegou isso, pegou aquilo e vai pôr a mão no missal. Para não precisar umedecer a mão em algum lugar e virar aqui, correndo o risco de rasgar, tem essa abazinha aqui em cima. Então é só pegar aqui na aba, virou a página com tranquilidade, dá continuidade. Para virar novamente tem uma outra aba e assim vai tendo as abas para virar. Se eu quiser utilizar a oração eucarística número 2, que é a mais comum, é a mais utilizada, só vim aqui, oração eucarística número 2. Quero a oração eucarística número 3? Venho na abinha verde, oração eucarística número 3. Oração eucarística número 4. E aqui na última aba verde,
oração eucarística número 5. É aqui que são encontradas essas orações eucarísticas que são importantes. Essas 5, como eu acabei de dizer, elas são as mais comuns. São as únicas? Não, existem outras 8 orações eucarísticas. E ela se encontra também, um pouco mais para frente aqui no missal, também por meio dessas abas. Aí tem aqui, ó, a oração, outra oração, na abinha verde, aqui, essa. Então são todas orações eucarísticas, mas repito, essas orações eucarísticas, elas são pouco utilizadas, elas não são muito utilizadas nas missas convencionais. Feita a oração eucarística, aí a gente vai dar continuidade na Santa Missa no rito da comunhão. Como não tem fita suficiente para todos os momentos, algumas páginas a gente decora. Uma página que é fácil de decorar é a página do rito de comunhão. Porque quando a gente pega um missal aqui, a gente vai ver que tem 3 fileiras de marcações. Essa primeira mais cheia, essa segunda também cheia e essa terceira pela metade aqui. Se a gente for analisar a primeira fileira, a última marcação, vai dar lá na página 500 do missal. Então é só abrir aqui, ó. Abriu aqui. Eu até já deixei marcado com a fita vermelha, mas vamos imaginar que eu tinha uma outra marcação a se fazer. Não tinha a fita vermelha. O que eu faço? Venho aqui na primeira fileira, pego aqui nessa alcinha, já está aqui no rito da comunhão. E o que é esse rito da comunhão? É a oração do Pai Nosso. Então existem algumas possibilidades aqui de o sacerdote, ela que está presidindo a celebração, de fazer a introdução ao Pai Nosso. Uma delas está aqui: obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, perdão. Existem outras possibilidades. Uma outra: rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Uma outra possibilidade: o Senhor nos comunicou o seu Espírito com confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Outra possibilidade: antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. E ainda, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer. Quem é que começa essa oração? É o sacerdote. Então vem aqui a prescrição. O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Ou seja, prossegue com o povo. Mas quem puxa a oração é o sacerdote. E ele começa: Pai Nosso, que estás no céu. E daí vai. Algumas paróquias, o povo começa a oração antes do padre. Alguns, por piedade, não vê problema. Alguns não gostam. Então é necessário que a gente espere o padre iniciar e a assembleia continua, dá a continuidade com ele. Quando termina aqui: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando nós estamos rezando o Santo Terço, quando chega nessa parte a gente fala, talvez até em alto, em voz forte: Amém. Durante essa oração rezada dentro da Santa Missa, não existe o amém. O que significa amém? Assim seja. Assim seja. É isso mesmo. É isso mesmo. É dessa maneira. Só que aqui não existe, porque não está finalizando a oração. A oração, ela continua, onde o sacerdote, prosseguindo sozinho, de braços abertos: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. E por que eu dei uma ênfase aqui no padre prossegue sozinho? Porque tem orações que é do padre sozinho. Tem oração que o padre pode convidar a assembleia, deve convidar a assembleia, porque está
prescrito pelo missal. Se o padre não convidou, a assembleia não deve rezar junto com ele. E por que eu falo? Na sequência vai ter uma oração onde o povo, em alguns lugares, costuma rezar junto com o padre. Qual é essa oração? A que nós chamamos de oração pela paz, a oração da unidade. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou essa oração. Só que aqui, a prescrição está aqui de vermelho. O sacerdote, de braços abertos, diz em voz alta, ou seja, está falando para o sacerdote fazer essa oração, não é o povo. Em algumas paróquias, o povo emenda aí na oração. E por piedade, alguns padres deixam, alguns não deixam, alguns param a missa, educam o povo e falam que essa oração é do sacerdote, mas enfim, essa oração não é do povo. Isso aqui, dando continuidade aí no rito da comunhão. Dando continuidade no rito da comunhão, a oração se segue e vem. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, o povo responde amém. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Isso aqui, qual que é a prescrição? Em seguida, se for oportuno, o diácono ou o sacerdote acrescenta essas palavras ou outras semelhantes. Ou seja, esse abraço da paz já teve um tempo, nós até vamos falar nisso em outro ensino, mas teve um tempo que quando chegava aqui no abraço da paz, parece que era o recreio da Santa Missa. Então estava todo mundo ali formal e vai fazer o recreio. Aí o pessoal sai dando paz de Cristo para todas as pessoas. Aí alguns sacerdotes abandonavam o altar, deixavam o Cristo sozinho, não ficava ninguém no altar e saía cumprimentando todas as pessoas. Aí o leigo que estava lá participando da missa saía daqui, atravessava a igreja para cumprimentar a pessoa lá do outro lado. Então, essa oração, em muitos lugares, hoje em dia, ela é suprimida. Qual que é a orientação? Que eu cumprimente a pessoa que está do meu lado esquerdo, depois eu cumprimento a pessoa que está do meu lado direito e só. Ninguém mais, nada mais. Então passava-se em algumas paróquias, acabava o canto da paz, começava o Cordeiro de Deus e as pessoas ainda se cumprimentando, né, na missa. Então hoje, principalmente hoje, com a questão da pandemia, não é de maneira nenhuma recomendada que as pessoas se cumprimentem e pelo contrário, saiam andando na igreja de maneira alguma. Então apenas a pessoa da direita, a pessoa da esquerda, quando for oportuno, está prescrito aqui pelo missal. Dando continuidade, a oração se segue até chegar na comunhão, que existem algumas fórmulas também que podem escolher. Na sequência vem a oração do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai dando continuidade até chegar no último oremos. Chegou aqui a questão do último oremos e a oração, a missa já está para ser finalizada. E onde é que ela vai ser finalizada? Por meio dos ritos finais. Então aí a comunidade geralmente vai dar alguns avisos, inclusive não é da cabeça do padre, é prescrito pelo missal. Então aqui fala, número 141, se necessário, façam-se breves comunicações ao povo. E que é que vai falar aqui? Então vai ter barraquinha, vai ter uma promoção, vai falar da promoção, que dia que é, o valor, vai falar uma equipe da pastoral do dízimo, que está lá na entrada da igreja, pega lá seu envelope, enfim, esses avisos que a gente já está bem acostumado com esses avisos. Número 142, segue-se o rito de despedida. O sacerdote, abrindo os braços, saúda o povo com os seguintes dizeres: o Senhor esteja convosco. Nós respondemos, Ele está no meio de nós. Aí o padre vai dar a bênção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao que o povo responde, amém. Acabou a missa. Só que
existem para as missas comuns, ordinárias, vamos dizer assim, que não é nenhuma solenidade, as bênçãos, a bênção simples, se é que existe bênção simples, porque toda bênção é uma bênção muito importante. Só que aquelas que são dadas nas solenidades ou nas festas, recebem o nome de bênçãos solenes. E existe um outro lugar para essas bênçãos solenes, que eu deixei marcado aqui, com essa fita meia cor bege, né? Então tem aqui as bênçãos solenes. As bênçãos solenes, elas também existem nos vários tempos. Tempo do Advento, tempo da Páscoa, do Natal, da Epifania, tempo pascal, Paixão do Senhor, Pentecostes, tempo comum. Então tem várias bênçãos solenes aqui. Geralmente na bênção solene tem mais de uma resposta. Então aí geralmente o diácono pede que a comunidade se incline. Geralmente ele utiliza a seguinte expressão: inclinai-vos para receber a bênção, porque é uma bênção solene que prescrita, que se deva receber essa bênção em pé, mas nós vamos falar isso em um outro ensino. Então, eu peguei aqui um exemplo da bênção, da solenidade de São Pedro e São Paulo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu um aprofundamento àquela fé proclamada pelos apóstolos Pedro, sobre o qual se edifica toda a igreja. Aí a gente responde amém. Então nessa primeira falou apenas de Pedro. Na segunda vai falar de Paulo. Ele, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para o Cristo. Nós respondemos amém. E para finalizar, que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo, ou seja, já fez referência aos dois, vos leve à prática celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada, ao que todos respondem amém. Então essa é a fórmula da bênção solene. Finalizada a bênção solene, certamente o acólito, ele vai fechar o missal, vai ficar com ele em suas mãos. Alguns geralmente vão ficar assim com o missal. E a equipe celebrativa ela se prepara para deixar o altar. Qual que é a recomendação? O padre fala amém, ele vem geralmente para a frente do altar, faz a reverência, ele vai e beija o altar, assim como ele fez no início, vem para a frente do altar, faz a reverência e toda a equipe abandona aquele lugar que nós vamos ver em outro ensino também, chamado presbitério. Quando o padre deixa, e ele vai deixar todo mundo passar, e ele é o último a sair do presbitério. Quando o padre sai do presbitério, aí sim, acabou a missa. Só que antes de despedir o povo, depois que o padre deu a bênção solene, vem o diácono. O diácono, ele vai falar o quê? Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Ao que todos respondem, graças a Deus. Está aqui esqueci de mostrar. Então depois que ele faz a bênção, vem aqui, número 143. Depois o diácono ou o próprio sacerdote diz ao povo, unindo as mãos: ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Existem outras formas também. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ou ainda, glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E ainda existem outras duas ainda. Em nome do Senhor Jesus, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. O que significa isso? A prescrição está falando depois do diácono ou o padre, ou seja, a preferência de fazer esse envio é do diácono. Não tendo o diácono, o próprio padre faz. Então, o que nós aprendemos com isso? Quando o diácono ou o padre fala, ide em paz, a missa acabou aqui, a celebração, mas a missa, a nossa vida, ela é enviada em missão. A partir daqui nós somos missionários de Jesus Cristo e devemos levar a sua palavra às pessoas.
Então, já que nós temos essa missão tão importante, recorramos à Santa Mãe de Deus para que ela nos ajude nessa missão tão bonita, tão nobre e tão importante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e que cresça em você, em mim, em todos nós, a vontade de aprendermos mais sobre a liturgia da igreja, para que nós possamos amar ainda mais a pessoa de Jesus Cristo. Deus te abençoe.